Dando início, queria colocar para o deputado que nós estamos indo para o 22º debate. São debates que acontecem semanalmente. E hoje nós temos aí o deputado federal do PSD, Marco Bertaioli, que é relator das MPs 1040 de 2021, Ambiente de Negócios, e também da MP 899 de 2019, da Lei do Contribuinte Legal. Então, antes de passar a palavra para o Marco, a Marli vai falar um pouquinho de algumas regrinhas, e na sequência a gente passa a palavra para o Marco. Vamos lá, Marco. Muito obrigada, deputado, por estar conosco essa noite. Eu que agradeço. Queria pedir a todos que mantenham suas câmeras abertas, né? É muito mais gostoso a gente falar olho no olho. E, deputado, você tem 30 minutos ou mais, o que você precisar para conversar conosco, contar das reformas, de tudo que você está fazendo no Congresso, e, na sequência, nossos associados, então, farão suas perguntas. Eu peço para todos colocarem no chat, quem tiver pergunta, já vão colocando, não precisa colocar pergunta, é só falar, tem uma pergunta, e aí, na sequência, nós chamamos vocês. Tá bom? Vamos lá, deputado. Muito obrigado, Marli. Então, uma boa noite a todos, cumprimentando aqui o nosso Nabil. Eu cumprimento a todos, agradeço muito esse convite do Instituto Unidos pelo Brasil para esta conversa, não um debate propriamente dito, mas nem uma palestra, mas uma conversa sobre o nosso país, sobre os nossos trabalhos, sobre a Câmara Federal e sobre esse Brasil real que nós tentamos aproximar do Brasil que legisla. Esta é a 22ª edição deste encontro e eu parabenizo a todos os integrantes do Instituto pelo Brasil por esta preocupação, mas mais do que isso, por essa colaboração. Eu verifiquei aqui na relação de todos que já passaram por aqui, nessas 21 edições anteriores, e só pessoas que colaboram com o Brasil, deputados. É muito importante essa conversa. Eu tenho dito, Nabil, que é muito, para nós que estamos legislando, é fundamental aproximar o Brasil real, o Brasil que produz, o Brasil que trabalha, que enfrenta os obstáculos, que supera os desafios, do Brasil que legisla. Somos nós, na Câmara dos Deputados. E desse encontro do Brasil real com o Brasil que legisla, a gente possa alcançar o Brasil ideal, aquele que todos nós almejamos que seja o Brasil de todos nós. Um Brasil que seja mais inclusivo do ponto de vista geração de empregos. E isso passa pelo ambiente de negócios que o nosso Brasil oferece àqueles que querem investir e empreender. Eu, quando digo de empreender, é desde um pequeno comerciante no bairro de uma das nossas cidades, abrindo ali o seu estabelecimento comercial, gerando pelo menos o seu autoemprego, até um capital internacional, uma multinacional que venha investir no solo brasileiro. É preciso que este ambiente seja mais propício. O Brasil precisa ser mais acolhedor do ponto de vista ambiente de negócios. Está aqui comigo o Michael Dantas, que representa o Ministério da Economia. Levanta a mão aí, Michael, para todo mundo saber quem é você, que está trabalhando comigo nesta medida provisória que recebe o número de 1040, assim como a Vitória, que me auxilia na Câmara dos Deputados. Obrigado, Vitória. Senhoras e senhores, nos últimos 3 anos, nós tivemos aí legislações importantes rumo a um ambiente de negócios mais propício no Brasil. Há 2 anos e meio atrás, eu tive a oportunidade de participar da comissão que relatou a Lei da Liberdade Econômica, onde nós criávamos pela primeira vez na legislação brasileira uma diferenciação clara entre as atividades e o seu grau de incomodidade, o seu grau de risco, o seu grau dentro do bairro, da cidade, aonde esse estabelecimento estará instalado. E nós precisamos separar, dentro da legislação, os trâmites que são percorridos para que uma empresa seja aberta entre uma microempresa, um salão de cabeleireiro, um alfaiate, e um estabelecimento que verdadeiramente ofereça riscos com insalubridade, com periculosidade,
que tem a incomodidade, por exemplo, um posto de gasolina. Não dá para nós colocarmos na mesma fila da burocracia um salão de cabeleireiros e um posto de gasolina. O que acontece quando nós fazemos isso? Nós direcionamos toda a máquina fiscalizadora do Estado com o mesmo peso para essas duas atividades. E aí nós burocratizamos a vida da cabeleireira e não fiscalizamos adequadamente o posto de gasolina que está sendo aberto. Pela primeira vez, a Lei da Liberdade Econômica cria o baixo risco, o médio risco e o alto risco dentro dos estabelecimentos que estejam sendo abertos. E dentre aqueles de baixo risco, cria, exatamente como o nome diz, a liberdade para empreender. Se for um empreendimento dentro da minha própria, do meu próprio imóvel, que o Estado me dê essa autorização em menos de 24 horas. E se não der a autorização, autorizado está. É a aprovação tácita quando o Estado não se manifesta sobre aquilo que é pretendido pelo cidadão, pelo contribuinte. O ano passado nós tivemos mais um avanço importante, que foi a Lei do Contribuinte Legal, da qual eu tive a oportunidade de ser o relator. Hoje se fala muito em refis, eu via o Nabil falando um pouquinho antes aqui de um parcelamento de débitos proposto pelo governo do Estado de São Paulo. E o refis, ou parcelamento de débitos, eles hoje já não são mais necessários, porque nós implantamos no ano passado a Lei do Contribuinte Legal, que cria um instrumento da transação fiscal, a permissão para que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o órgão responsável pelas cobranças da Receita Federal, do Fisco, possa conversar com o contribuinte, possa haver um entendimento e entender a capacidade contributiva deste empreendimento, de forma que ele possa pagar os seus impostos, mas continuar existindo, continuar gerando empregos. Podemos falar mais detalhadamente sobre a Lei do Contribuinte Legal. Mas hoje, o foco da nossa conversa é a medida provisória 1040, que foi editada no mês passado pelo presidente da República, chega à Câmara dos Deputados e eu tive a oportunidade, a honra de ser indicado como relator desta medida provisória. Então, se vocês me permitem, para que a gente detalhe um pouquinho mais esta medida, eu gostaria de compartilhar, Marli, com vocês alguns slides que vão auxiliar na compreensão bem didática do que nós estamos fazendo com esta medida provisória. Pode ser assim? Pode, claro. Pode? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação bem didática da nossa medida do contribuinte legal e que faz com que todos nós entendamos a Lei da Liberdade Econômica, a Lei do Contribuinte Legal e como nós chegamos agora na Lei do Ambiente de Negócios, nessa medida provisória que recebe o nome de 1040. Na verdade, anualmente, o Banco Mundial faz uma análise de 190 países. E qual é o ambiente oferecido por esses países para que uma empresa seja aberta? E, erroneamente, nós achamos que é uma grande empresa, uma multinacional. Não. O Banco Mundial vai num caso absolutamente comum, uma média empresa. E o Banco Mundial avalia todas as etapas pelas quais esta empresa irá passar ao longo da sua vida, desde o momento da sua abertura até todos os percalços naturais que uma empresa normalmente enfrenta. Essas etapas foram divididas em 10 posições, 10 itens. E esses 10 itens, absolutamente idênticos, são comparados nos 190 países. Nós, Brasil, vergonhosamente, no ranking de 2019, ficamos na 124ª posição, no fim da fila, ao lado do Paraguai, empatado com o Paraguai. Com todo o respeito que o Paraguai merece, não dá para comparar a economia paraguaia conosco. O Brasil é muito maior, territorialmente falando, tem uma economia muito maior, 220 milhões de habitantes. Não dá para nós estarmos ao lado do Paraguai no ranking do Banco Mundial, que é o Doing Business, esse ambiente de negócios avaliados.
O lugar, a posição correta para nós estarmos seria ali no top 50, top 60, junto com os países com a economia similar à nossa. Os BRICS, por exemplo, estão ali entre os top 50, top 60. Agora, por que este ranking é tão importante? Porque ao longo dos últimos anos, o ranking do Banco Mundial, o Doing Business, vem balizando os investimentos pelo mundo afora, ou inibindo investimentos. Imaginemos aqui um fundo de pensão que nos Estados Unidos decide por alocar o seu capital em algum lugar do mundo. Ora, o Doing Business é um instrumento, é uma ferramenta de consulta. Se o ambiente daquele país é inóspito, é um ambiente ruim para se empreender, está justificada a não aplicação de recursos. E o inverso é proporcional. Se ali nós temos uma constatação de um ambiente seguro, nós vamos investir naquele país. Enfim, nós estamos sem condições de divulgar o Brasil como um ambiente propício a investimentos. Esta medida provisória, ela foi editada pelo presidente da República, e eu acredito que seja de conhecimento de todos, mas vale a pena lembrar, quando ela é editada, ela passa a valer imediatamente. Então, tudo que nós vamos conversar aqui está em vigor no Brasil nesse momento. Mas, como o nome diz, é uma medida temporária. Ela tem uma vigência de 120 dias, que é o prazo limite que uma medida provisória pode ter os seus efeitos validados. Dentro da Câmara, quando essa medida chega, um deputado é escolhido para relatar, para reescrever a legislação. E eu sou o relator da medida provisória que recebeu o nome de Ambiente de Negócios. Quando a medida provisória chega na Câmara, é aberto um prazo de horas, 72 horas, para que os deputados leiam, tomem conhecimento dessa medida e apresentem as emendas que devam ser estudadas, sugeridas. 252 emendas foram apresentadas a esta medida provisória. Então, o relator, além de estudar o texto enviado pelo governo, pelo Poder Executivo, também precisa estudar cada uma das 252 propostas apresentadas pelos deputados, pelos senadores. Aí, naquele momento, tanto o Senado quanto os deputados apresentam emendas. E aí, nós temos emendas que fazem sentido com a medida provisória, nós temos emendas que não trazem nenhuma correlação, nós temos emendas que alteram, que subtraem, enfim, são elas que nós estamos estudando neste momento. Normalmente, o relator acaba apresentando o seu relatório final muito no vencer do prazo. Nós estamos trabalhando para entregar esse relatório do ambiente de negócios com 60 dias de antecedência, para que a Câmara possa ter prazo, tempo, para votar, aprovar ou não alguns itens, encaminhar para o Senado, para que o Senado possa aprovar, votar, alterar e encaminhar para o presidente da República para que seja sancionado. Esta medida provisória 1040, ela traz alguns objetivos muito claros. A melhoria no ambiente de negócios do Brasil, atrair investimento estrangeiro através de um melhor ambiente institucional no nosso país e contribuir com a melhoria na posição do Brasil no indicador do Doing Business do Banco Mundial. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo uma apresentação semelhante a esta e alguém me perguntou o quanto é importante nós gerarmos um ambiente de negócios favorável para as empresas brasileiras. Eu disse um pouco além. Além de gerar um ambiente de negócios favorável às empresas brasileiras, o que essa medida traz e o que nós todos estamos trabalhando para que aconteça é uma geração de empregos. E, às vezes, eu leio uma matéria no jornal, um artigo, ou numa revista, ou um jornalismo na televisão, e falam do ambiente de negócios como se fosse algo distante, algo de empreendedores, de empresários. Não, nós estamos falando de geração de emprego. É preciso lembrar o tempo todo que não existe emprego sem empresas. Não tem como gerar emprego se as empresas não forem abertas. Se o Brasil é inóspito, é ruim, é um país insensível para o seu empreendedorismo, ele é insensível para a geração de empregos. E nós precisamos lembrar que nós estamos no recorde do desemprego do Brasil.
Em torno de 15% da população economicamente ativa hoje está desempregada, sem contar aqueles que estão em subempregos. Nós temos 30% dos jovens brasileiros hoje buscando o seu primeiro emprego, 30%. E o nosso país já começa a deixar a juventude para ser um país adulto, e daqui a pouquinho nós vamos para um país já de uma idade avançada. É preciso aproveitar este momento, que nós ainda temos uma carga de trabalho muito deficitária, para gerar empregos e essa carga de trabalho a ser executada por essa população economicamente ativa que hoje está fora do mercado de trabalho. E nós vamos cumprir essa missão como? Transformando o Brasil num ambiente melhor para se empreender. A melhoria do ambiente de negócios é uma estratégia que o Ministério da Economia está utilizando neste momento como uma ferramenta para a recuperação econômica no pós-pandemia. Então, nós precisamos, se Deus quiser, ter vacina suficiente para começarmos a deixar a pandemia e, ao mesmo tempo, melhorarmos o nosso ambiente de negócio para que os empregos retomem. E lembrando que 75% das vagas formais criadas em janeiro deste ano no Brasil foram geradas por micro e pequenas empresas. Então, o ambiente de negócios, ele não impacta só o capital internacional, ele impacta a micro e pequena empresa. Hoje, nós batemos aí 1 milhão de empregos gerados até abril pelo país. É um número bastante expressivo no meio de uma pandemia. Eu via o comentário aqui antes de nós iniciarmos, o Brasil hoje anunciou um crescimento do PIB de 1,2% no primeiro trimestre, no olho do furacão, no meio da pandemia. O que nós podemos prospectar um ano melhor. Imagina se nós conseguirmos superar esse momento de pandemia. Aí nós temos uma tendência de verdadeiramente uma recuperação econômica. E se nós aliarmos isso a um ambiente mais favorecido, nós temos tudo para crescer. Continuando aqui, essa melhoria do ambiente de negócios é para amenizar os 4,1% de retrocesso econômico que nós tivemos em 2020, com o ambiente de negócios, com as medidas que nós estamos propondo, além de avançar no Doing Business, ganhar de 20 a 30 posições no ranking mundial, nós devemos ter um incremento do PIB de 4 a 8,6%, o que significa 3,5 a 10 bilhões de investimentos, o que vai gerar no nosso PIB algo em torno de 300 a 600 bilhões de crescimento. O Doing Business traz o Brasil na 124ª posição. E, como eu disse, esse é um estudo do Banco Mundial que compara as regulamentações aplicadas em 190 países no cumprimento dessas regras econômicas. Ele é uma análise anual que leva em conta 10 indicadores. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses 10 indicadores agora. E aí nós vamos nos ver, né? Nós vamos nos colocar dentro dessa vida das empresas, porque todos nós aqui somos empreendedores. E a meta do governo brasileiro, eu estive com o ministro Paulo Guedes na última quarta-feira, tivemos lá um longo almoço e conversamos um pouco sobre as medidas. A expectativa do Ministério da Economia é colocar o Brasil no top 50 até o final do ano que vem. Claro que, para isso, não só a medida provisória aqui, 1040, que nós estamos tratando. A Lei da Liberdade Econômica já nos trará alguns avanços. O contribuinte legal já nos trará alguns avanços. Esta legislação, pelo menos umas 20 posições. E, a partir dela, é importante dizer que esta legislação ela não termina em si própria. Nós precisamos continuar avançando com pequenas reformas estruturais do Brasil que possam colaborar com esse ambiente de negócios. Olha só, esses são os 10 itens analisados. Abertura de empresa, obtenção e alvará de construção, como obter eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção de investidores minoritários, como pagamos os nossos impostos, veja bem, não é quanto, é como pagamos, comércio internacional e execução de contratos e resolução de insolvências. Para cada um desses itens, é feita uma pontuação prática daquele país. Vejam que o Brasil tem
posições razoavelmente boas, como, por exemplo, na proteção de investidores minoritários nas empresas de capital aberto, nós estamos na 61ª posição, estamos entre os 60 melhores do mundo. Em compensação, no quesito pagamento de impostos, nós somos o último do mundo, 184, entre 190. Nós estamos no último da fila. Mas não é a carga tributária que nós estamos aqui estudando. O que nós estamos falando é como pagamos os nossos impostos. Em média, uma empresa brasileira tem 1.520 horas de trabalho dos seus colaboradores apenas para organizar o pagamento de impostos. Não é para pagar, não é quanto é a nossa carga, 35%, 37%. Não, é o trabalho que dá para pagar dentro dessa parafernália tributária que o Brasil registra. Um exemplo prático. Eu recebi, durante o período que fui prefeito de Mogi das Cruzes, uma empresa japonesa que gostaria de se instalar no município de Mogi das Cruzes. É a Daikin, uma das maiores empresas produtoras de aparelhos de ar-condicionado, fabricante de aparelhos de ar-condicionado do mundo. A Daikin queria colocar uma planta aqui no Brasil e escolheu Mogi das Cruzes. Conversamos durante um ano, até os japoneses conseguirem fazer um planejamento. Depois de um ano, resolveram comprar um terreno. Investiram 25 milhões de reais na época para comprar uma área bastante ampla para a instalação da fábrica. 3 meses depois da aquisição, mudaram os planos e chegaram à conclusão que era mais fácil colocar uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus. Vejam que dificuldade, vejam que entendimento complicado do Brasil. Se nós mesmos brasileiros não temos esse entendimento, um país que tem 27 alíquotas de ICMS diferente e a nossa criatividade tributária é fértil, nós temos até uma substituição tributária inteligente. Imagina para uma empresa japonesa vir aqui e entender essa parafernália toda. Não à toa que nós estamos aí nos últimos lugares do mundo no pagamento de impostos. Indo em frente, nós temos aqui o tempo para abertura de empresas. O tempo médio para abertura de empresas, entrou aqui só um minutinho, entrou aqui uma cobertura aqui. Mas, enfim, o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é muito além daquele preconizado, por exemplo, pelos países que estão na OCDE, na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E entre esses casos, além de nos abaixar no ranking, também nos impede de outros avanços para a cooperação econômica. Hoje, qual é o nosso objetivo? É chegar a um balcão único para abertura de empresas. Hoje, qualquer empreendedor no Brasil passa por uma série de procedimentos para ver a sua empresa aberta. Vamos lá. Abrir a sua empresa no município, abrir a sua empresa no governo do estado, abrir a sua empresa no governo nacional. Só aí ele sai com 3 inscrições diferentes, 3 números diferentes que identificam a sua empresa. Isso vai acabar com a nossa legislação. Nós vamos criar o balcão único, apenas uma entrada dos órgãos oficiais. E esse balcão único será a Junta Comercial do Estado de São Paulo, do Pará, do Rio de Janeiro. Quando nós dermos entrada na documentação válida, nós emitimos o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e apenas esse número basta para as 3 inscrições. O município utilizará esse número, o governo do estado utilizará esse número e o governo federal utilizará esse número. Nós vamos ter uma identidade única para as empresas brasileiras. Hoje, nós pontuamos em 138 no ranking de 190 para abertura de empresas e as primeiras colocações do mundo. Nova Zelândia, Geórgia, Canadá, Singapura e Hong Kong para os países mais receptivos para abertura de empresas. O guichê único. É importante lembrar que nós precisamos fazer um grande movimento para que as cidades venham a adotar o guichê único. É claro que a União não pode interferir na liberdade dos municípios. Nós queremos, por convencimento,
que os municípios venham a aderir à abertura pela rede de simplificação, pela rede SIM. Hoje, nós temos 10 procedimentos para a abertura de uma empresa. Nós queremos reduzir isso para 3, até proporcionar 24 horas de prazo para que uma empresa seja aberta no Brasil. Esse prazo é da data, do momento da entrada da documentação à emissão da primeira nota fiscal. 24 horas de tempo para que essa empresa seja aberta e emita a sua nota fiscal. É importante dizer que esta simplificação, ou toda a medida provisória, ela não subtrai nenhuma responsabilidade do empreendedor. Ela encurta caminhos, ela diminui procedimentos. Todas as responsabilidades estão intrínsecas na abertura e na condução deste empreendimento. Mais de 10 procedimentos, nós vamos vir para 3 procedimentos. Análise de endereço, por exemplo. Para abrir uma empresa, era ou é necessária a análise de viabilidade, uma pesquisa sobre o endereço que será instalada essa empresa, em contraposição ao resto do município, à situação do município. Essa análise de viabilidade vai ser convertida numa consulta prévia feita pelo empreendedor, de uma forma digital. E ele já vai saber se na rua tal, número tal, é possível instalar a empresa do segmento XYZ. A mesma coisa o nome empresarial. Nós vamos passar a checar previamente pela internet o nome, a razão social e o nome fantasia que essa empresa irá adotar para não houver aqueles choques que depois que estão abertas, elas são descobertas. Empresas de médio risco. Eu disse agora há pouco para vocês que na lei da liberdade econômica, o avanço foi dar um procedimento diferenciado aos diferentes. Quem era baixo risco, abre imediatamente, começa a trabalhar sem depender da demora do Estado. Na lei do ambiente de negócios, nós estamos avançando com estes mesmos procedimentos agora para as empresas de médio risco, aonde o Estado adota a classificação de baixo, médio e alto risco, ok. Aonde não houver essa classificação, vale a classificação do governo federal. Todas as empresas cadastradas ou tidas como médio risco podem ter a simplificação nos seus procedimentos de abertura. Aqui vale a presunção da boa-fé, a declaração que o empreendedor faz da sua atividade, do tamanho do seu empreendimento, do tipo de negócio que ele vai exercer. Começa a funcionar. Agora, se houver uma declaração fraudulenta, se houver uma declaração inidônea, as penas da legislação para este que omitiu ou alterou as suas informações. Mas o Estado brasileiro hoje parte do princípio que está todo mundo errado. E é essa lógica que nós vamos tentar inverter. Nós vamos partir do pressuposto de que existe boa-fé no mundo, de que o empreendedor está ali fazendo uma declaração verdadeira. Agora, depois disso, se nós fiscalizarmos e não encontrarmos a verdade, as penas da lei. Agora, eu não vou fazer esse empreendedor esperar o Estado poder fiscalizá-lo antes de iniciar a sua atividade para verificar se o que ele está declarando é verdade ou não. Presunção da boa-fé. O que ele declara, vale. Alvará de construção. Isso é um item muito municipal, né? A prefeitura municipal que emite esse alvará de construção. Em média, nós utilizamos 19 procedimentos aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro são os 2 estados avaliados pelo Banco Mundial. Por isso que nós utilizamos sempre como referência São Paulo. Não é aqui nenhum bairrismo, não, por favor. É apenas a questão de ser o estado-alvo do Banco Mundial. Então, nós temos aqui 19 procedimentos e, em média, 384 dias, um ano, para a licença de construção de um armazém, de um galpão industrial ou, enfim, um empreendimento comercial. Hong Kong é o primeiro, Malásia segundo, Emirados Árabes. O Brasil, mais uma vez, vergonhosamente, está entre 190 países, nós estamos em 170. Nós estamos no fim da fila, no último lugar do mundo.
obtendo eletricidade. É mais um dos pilares analisados pelo Banco Mundial. E aqui eu quero dizer a vocês uma coisa interessante. A duração média em São Paulo, no estado de São Paulo, para você, depois que o prédio está pronto, obter a ligação da energia elétrica é de 132 dias. Mais de 4 meses esperando para ligar a energia no seu prédio, no seu armazém, no seu empreendimento. Mas eu não estou falando de locais onde não existe eletricidade. Nós estamos falando do local onde a rede passa na porta, o seu prédio foi construído aqui, e essa conexão demora 132 dias. Porque nós fazemos 5 procedimentos para autorizar essa ligação. Na prefeitura, na Agência Nacional de Eletrificação, na empresa fornecedora de energia, na RT do engenheiro responsável, e assim vai. Nós vamos simplificar isso, mais uma vez, não eximindo a responsabilidade de quem constrói e de quem assina tecnicamente, mas diminuir os procedimentos, para que isso seja feito na casa dos 70 dias, 60 dias, que já é um prazo muito melhor do que o que nós temos hoje. Emirados Árabes pontua com 100 pontos, Coreia, Malásia, Alemanha, 98º lugar para o Brasil nesse ranking. O que nós estamos fazendo? O que essa medida provisória altera? Não há um prazo máximo pré-determinado de costume, e isso pode levar muito tempo. Em São Paulo, chega a 90 dias conseguir eletricidade para uma empresa. Esta medida provisória, olha que coisa interessante, ela foi feita pelo governo e coloca prazos nas próprias entidades públicas, na própria concessão do governo. Um prazo máximo de 5 dias para que esta conexão seja autorizada. Então, é o governo colocando o prazo no próprio governo, ou numa autarquia, ou numa concessionária, enfim. O tempo total de obtenção de eletricidade para uma empresa de médio porte tem que cair de 132 dias em São Paulo para algo em torno de 45 a 60 dias. E a autorização em 5 dias. Pode ou não pode? E aí os procedimentos técnicos para que isso ocorra. Registro de propriedade é um dos pilares analisados pelo Banco Mundial. Hoje nós temos 14 procedimentos para que esse registro ocorra e uma duração média de 24 dias. Brasil em 133 no mundo neste quesito. Obtenção de crédito. Nós falávamos agora há pouco sobre isso. O Brasil está na Azerbaijão, primeiro, Brunei, segundo, Nova Zelândia, Brasil em 104. Aqui vale um parênteses, uma informação que normalmente não chega aos nossos empreendedores. Ontem, o Brasil transformou o Pronamp num programa permanente de obtenção de financiamento para as micro e pequenas empresas. Ia ser sancionado ontem pelo presidente da República, parece que mudou para amanhã, mas já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, está sendo sancionado. E aí é uma interessante informação. O Pronamp criado, ele vai receber 5 bilhões de reais do Tesouro para o financiamento de micro e pequenas empresas. Mas é uma compreensão fundamental. Não são 5 bilhões de reais que serão emprestados. O Pronamp é um fundo garantidor de empréstimos para micro e pequenas empresas. Então, o que ele diz? Esses 5 bilhões é uma garantia de até 20% do capital emprestado por uma microempresa ou por uma empresa de pequeno porte. Então, se eu for no banco e empresto 100 mil reais, o que o Pronamp está dizendo é o seguinte: 20 mil reais desses 100 mil emprestados, o banco, você não precisa se preocupar. Se ele não pagar, o Pronamp paga. Então, é um fundo garantidor. Com isso, a taxa de juros tem que ser diminuída, porque a grande composição, ou a maior parte da composição da taxa de juros é o risco de insolvência, de inadimplência. Então, é muito importante que esse fundo garantidor seja entendido. A projeção do Ministério da Economia é que esses 5 bilhões se convertam na ponta, no empréstimo, em 25 bilhões. 5 vezes mais é o que estará disponibilizado. Proteção aos investidores minoritários.
Nesse quesito, o Brasil não está tão mal. Nós estamos, acho que é o melhor desempenho nosso em todos os 10 itens. Nós estamos na 61ª posição, mas podemos melhorar. E proteger os sócios minoritários é importante, porque vai incentivar que mais empresas recorram à Bolsa de Valores para abrir o capital, mais pessoas físicas tenham confiança de investir o seu dinheiro no desempenho dessas empresas, maior a capitalização das organizações, mais investimento, maior geração de empregos. Então, é um círculo aí positivo que nós precisamos fomentar. Para isso, nós já estamos bem, mas estamos melhorando muito a proteção a quem investe nas empresas brasileiras. Uma dessas ferramentas é transferindo do Conselho de Administração para a Assembleia Geral de Acionistas algumas definições. Por exemplo, fusões, incorporações, vendas, qualquer coisa que diga respeito a mais do que 50% do capital da empresa deve ir para o Conselho, para a Assembleia Geral. E uma novidade muito importante, o Brasil não tem uma ferramenta que chama-se voto plural. O voto plural, ele incentiva a abertura de empresas no nosso Brasil. Por quê? Hoje, quando uma empresa vai abrir o seu capital e o seu proprietário não quer abrir mão do controle da empresa, ele tem um limite para vender na Bolsa a sua empresa, 49%. Se ele vender mais de 49%, ele perde o poder de mando, ele perde o controle. Muito bem. Nas bolsas de fora, Nasdaq, enfim, você pode ampliar essas ações além de 49%, sem perder o controle da companhia. Isso se chama voto plural. Nós vamos colocar alguns limitadores para que o Brasil possa conviver com essa ferramenta que ainda não existe e pode causar algum desconforto. Mas o desconforto vai ser precificado no ato da abertura pelas ações comercializadas. Então, qual é o limite? Nós estamos colocando voto plural, saindo da lógica, da máxima, uma ação, um voto, para permitir que uma ação corresponda a, no máximo, 10 votos, múltiplo de 10. E vamos permitir que esse empreendedor, que teve a ideia do negócio, vá à Bolsa, por exemplo, e comercialize 85% do seu capital, das ações da sua empresa. Mantenha 15% e com esses 15% seja o controlador. É claro que nós estamos colocando algumas salvaguardas nessa ferramenta. Primeira, múltiplo de 10. Segunda, só para empresas que venham a ser abertas, não para as que já estão abertas. E, por fim, limite de tempo, 7 anos para durar esse controle. É o tempo de maturação de um empreendimento. Nabil, que entende tanto de shopping centers, qual é o tempo de maturação de um shopping center? 5 anos. Então, nós estamos colocando 7, que é o tempo para aquela ideia prosperar, para que aquele fundador mantenha o controle, e aí nós vamos para a ação uma por um voto. Isso tem repercutido muito. Execução de contratos. Você abriu a sua empresa, tem lá uma demanda judicial com um fornecedor, com um credor, com um devedor, enfim, as soluções que dependem da execução do contrato de vias judiciais. O tempo médio no estado de São Paulo para se resolver um conflito, em primeira instância, estou falando final não, primeira instância, é 731 dias. É isso que nós precisamos diminuir. E algumas ferramentas jurídicas estão sendo absorvidas por esta modalidade, principalmente a prescrição do ato de cobrar, uma prescrição que não vai mais ser interrompida por subterfúgios judiciais. Nós vamos diminuir o prazo para execução de contratos. O Brasil hoje está na 58ª posição, é uma posição segura, é uma das melhores que nós temos, mas nós podemos avançar ainda mais com a adoção da prescrição intercorrente. Sistema integrado. Essa é uma boa informação para todos nós. Nós estamos autorizando, através dessa legislação, a criação do CIRA. É um sistema de informações da Receita Federal, que vai estar no âmbito da PGFN,
da Procuradoria-Geral. É o primeiro sistema no Brasil que vai integrar todos os ativos pertencentes aos brasileiros e às empresas brasileiras. Um cadastro de ativos. A PGFN já tem essas informações, mas de forma descentralizada. Ela tem acesso à Receita Federal, ela tem acesso aos bancos, ela tem acesso, mas ela, ao Denatran, informações dos veículos, ao sistema de barcos, por exemplo, mas não num sistema único, permitindo que a PGFN centralize num banco de dados que só os procuradores terão acesso para poder executar cobrança de dívidas. E, quando for uma determinação judicial, também possa ser acionado o bem do devedor. Isso nos traz uma consolidação de posições jurídicas entre as melhores do mundo. Desjudicializa cobranças, porque vai ficar muito rápido a identificação de bens do devedor. Comércio internacional. Nós estamos trabalhando para que a importação, a exportação, o comércio exterior brasileiro seja fortalecido. E nós estamos revogando aqui várias legislações que atrapalham o Brasil. Um exemplo aqui muito curioso, muito peculiar. Uma empresa brasileira, por exemplo, uma indústria de calçados de Franca, ela vendeu sua produção para uma rede de lojas na Itália. Ela está exportando calçados. Quando ela exporta esses calçados, ela precisa transportá-los até a Itália. E aí ela vai fazer o custo do frete e vai transportar por navios. Só que uma legislação brasileira, olha a parafernália, de 1966, diz o seguinte: se esta empresa brasileira, em algum momento da sua cadeia produtiva, obteve algum benefício fiscal do governo brasileiro, obrigatoriamente ela cai numa legislação que diz que no ato de exportar só poderá transportar por navios de bandeira brasileira. Ora, qual é a heresia dessa história? O Brasil não tem uma marinha mercante de longo percurso. O Brasil não tem nenhum navio de longo percurso para que esta empresa de Franca possa cumprir a sua obrigação legal de transportar os seus calçados. E aí o que essa empresa faz? Tem que entrar na ANTAQ, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e pedir um licenciamento para transportar no navio de bandeira portuguesa. Por quê? Porque assim como o licenciamento de carros, as locadoras de veículos procuram licenciar os seus carros em Belo Horizonte, porque há um incentivo fiscal, o IPVA é menor. As companhias que possuem navios também vão licenciar os seus navios em paraísos fiscais. E aí, todos os navios do mundo estão lá no Panamá, que é um paraíso fiscal para o registro de navios. O Brasil não tem nenhum navio registrado de longo percurso. Então, são normas como essa que só atrasam tempo, que só custam dinheiro e atrasam. Esse é o famoso custo Brasil, absolutamente obsoleto nesse cenário. Comércio internacional. O Brasil está na 108ª posição. Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca e Eslovênia estão aí na frente. Aí tem um outro item interessante, que é o licenciamento de importações. O Brasil exige, em média, que 55% dos produtos importados sejam licenciados, quando no restante do mundo essa média é de 15% a 20%. Nós somos extremamente protecionistas com as importações. E o Brasil, nesse quesito, ficou no meio do caminho. Nós nem somos um país produtivo para competir no mercado mundial e nem exploramos adequadamente o nosso mercado interno. O Brasil fica no meio do caminho, nós não vamos nem lá nem cá. Muito bem, nós somos protecionistas, mas o mercado interno não é explorado por nós, a nossa produtividade é uma das mais baixas dos países com economia semelhante, quer dizer, o nosso custo trabalhador hora é elevado, a nossa carga tributária é altíssima, o custo dos nossos produtos é exageradamente alto e os salários
são baixos. Portanto, o acesso a um produto de qualidade para o trabalhador brasileiro é 10, 12 vezes maior do que para um trabalhador canadense, por exemplo. Um Corolla, um Toyota Corolla, que hoje é como o Big Mac, é medida de comparação entre os países. Um Corolla no Canadá custa 12 mil dólares. No Brasil, 22 mil dólares. Nós custamos 10 mil dólares a mais, quase o dobro do preço. E o trabalhador canadense ganha, em média, 5 a 6 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. Então, o trabalhador brasileiro, para adquirir o mesmo Corolla, trabalha 100 vezes mais do que um trabalhador canadense. Essa é a nossa produtividade. Quando nós tivermos produtos de qualidade com custos menores, maior produtividade, menos custo para a indústria, maior é o salário. Produtos de qualidade com preço menor. Nós precisamos trabalhar para que o Brasil seja um país produtivo. As barreiras já se demonstraram não um instrumento adequado. E esse excesso de licenciamento, sem regras, são um custo para o Brasil muito grande. Uma outra coisa importante aqui, não está na medida provisória, mas eu quero anunciar nesse bojo aqui, em primeira mão para vocês. Nós temos 252 emendas. Algumas emendas serão aceitas. Uma delas, da senadora Soraya Tronic, diz o seguinte: as agências reguladoras, as autarquias, aqueles fazedores de legislação infralegal, PROCON, são órgãos de fiscalização, vão precisar, a partir da promulgação desta legislação, rever as suas normas e acabar com as avaliações subjetivas e deixar todas as fiscalizações em caráter objetivo. Então, vamos lá. O PROCON diz: o preço deverá ser visível ao consumidor. Ótimo. Qual preço tem que ser visível ao consumidor? Porque eu não posso mais deixar que o fiscal tenha a sua autointerpretação no ato da fiscalização. É preciso deixar claro e que esteja objetivamente escrito na lei, determinando o que esse fiscal irá fiscalizar. Segunda medida, além de critérios objetivos, nós vamos instituir a dupla visita de qualquer âmbito de fiscalização. A primeira visita do fiscal, ela é orientativa. A segunda visita é punitiva. Claro que eu não estou falando aqui de produto pirata, eu não estou falando aqui de roubo, eu não estou falando aqui de má-fé. Estou falando de produtos ou de exposições ou de tributações que gerem dúvidas no contribuinte. Então, nós vamos instituir a dupla visita. Eu já falei, portal único para as importações, nós vamos criar. Já na profissão de tradutor e intérprete, eu não sei se todos conhecem, mas o tradutor juramentado, aquele que presta serviço público, ele passa num concurso público. Esse concurso é promovido pelas juntas comerciais de cada estado. As juntas comerciais não têm recursos financeiros para fazer esses concursos. Portanto, há anos e anos não são feitos concursos para tradutores e intérpretes públicos. As juntas comerciais delegaram esse concurso para a DREI, para a Diretoria de Registro Empresarial, que reúne as juntas comerciais do Brasil. Também não foi feito concurso, porque não tem recurso para fazer o concurso. Hoje, nós temos uma parcela da população muito grande que falam 1, 2, 3, 4 línguas estrangeiras com qualidade, certificações de universidade, certificações internacionais aceitas e válidas, que vão substituir concursos que antes eram feitos pelas juntas comerciais. Nós vamos simplificar, dará entrada a uma grande gama de novos trabalhadores como intérpretes do nosso Brasil, com a simplificação desta profissão. Enfim, qual é a meta do Brasil para o Doing Business? É estar no top 50. A medida provisória do ambiente de negócios, ela é parte essencial dessa meta. Ela, como eu disse no início, ela não é única, mas ela é a parte essencial. E nós estamos aqui para contribuir com essa parte essencial, escrevendo uma legislação que desburocratize o Brasil, que simplifique o nosso país, que dê
previsibilidade ao empreendedor brasileiro. Quando ele vai no banco, saca o seu fundo de garantia para investir numa franquia, para investir no estabelecimento comercial. Ele precisa ter segurança do que ele está fazendo e deixar o risco apenas no âmbito da sua aptidão empreendedora, não no risco governamental, no risco das alterações das regras, no risco de normas infralegais que alteram o rumo do seu negócio. Enfim, essa é uma exposição rápida, vou voltar aqui para a tela principal. Essa é uma exposição rápida sobre esta medida provisória que fala do ambiente de negócios. Ela, como eu disse, soma-se ao contribuinte legal. Se quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Aliás, eu fiz aqui um trabalho interessante, porque uma coisa importante é fazer com que as normas e as legislações sejam palatáveis, né? Que as pessoas entendam. Então, nós fizemos aqui um livreto, Lei do Contribuinte Legal, que eu fui relator o ano passado, e que fala um beabá, executar uma transação fiscal, junto com a Receita Federal do Brasil, coisa que, às vezes, o pequeno, o microempreendedor, o pequeno comerciante não tem acesso. Então, nós encaminhamos esse livreto para todos os escritórios de contabilidade, para todas as associações comerciais, para que todos tenham acesso de uma maneira muito simplificada do que nós estamos fazendo. As entidades, como a Unidos pelo Brasil, têm uma missão muito, muito importante, que é traduzir para o português, né? Eu brinquei com o ministro Paulo Guedes, quarta-feira, no nosso almoço. Falei, ministro, nós estamos fazendo coisas aqui fantásticas pelo Brasil, mas nós precisamos de um tradutor e intérprete para tirar da economia e colocar em português, para que as pessoas possam entender e se utilizar dessas ferramentas que o Brasil está criando. Nós temos aí situações difíceis no nosso governo brasileiro hoje, mas nós temos situações positivas. E dentro do Ministério da Economia, com quem eu tenho trabalhado bastante, nós temos aí muitas apresentações para serem feitas. De qualquer forma, eu tenho aqui que confessar que estou aprendendo muito com essa possibilidade de relatar uma matéria tão importante, uma matéria que tem por objetivo gerar empregos no Brasil. E, como eu disse, nós já fizemos, eu e o grupo que me assessora nesta regulamentação, 70 audiências públicas, 70 entidades, associações, ouvimos muito, porque a medida provisória trata de tudo que vocês possam imaginar, cartórios, leiloeiros, e vai assim. Aprendemos muito, porque, como eu disse, o meu objetivo é esse, é entender esse Brasil real cada vez melhor, para que o Brasil que legisla, que somos nós nesse momento, possamos encontrar o Brasil ideal, aquele que favoreça um ambiente para o empreendedor brasileiro poder sacar a sua caderneta de poupança e fazer um empreendimento, gerando o seu autoemprego ou gerando mais uma, duas, três oportunidades de trabalho. E também, quando o mundo enxergar para o Brasil, olhar para o Brasil, enxergar um país mais previsível, mais seguro, um ambiente mais favorável para o empreendedorismo. Como eu disse, não existe emprego sem empresas e nós precisamos melhorar esse ambiente brasileiro. Espero ter colaborado um pouco e desculpem aí se me alonguei. Ora, Marcos, você... Mas estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Você deu uma verdadeira aula, uma aula extremamente detalhada do ambiente de negócios. E eu queria aproveitar e fazer a primeira pergunta. Em relação a esse material que você recebeu, a essas emendas que você recebeu, qual é o grande desafio que você tem e se existe algum perigo de essas emendas e depois a medida provisória, principalmente a medida provisória, não passar adiante? Corremos algum risco nesse sentido? Olha, Nabil, a medida provisória, como eu disse, ela tem validade de 120 dias. Normalmente, o relator acaba, por outros motivos, quais, deixando isso para a última hora e o tempo de votação na Câmara fica muito pequeno. E aí tem que remeter ao Senado. Nós já tivemos medidas provisórias aqui, a Beatriz, que trabalha com vocês, que eu estou vendo aqui na tela, conhece isso. Nós já tivemos medidas provisórias votadas na Câmara à noite e obrigatoriamente votadas no Senado no dia seguinte de manhã, para que ela não perdesse a validade. E eu acho que a única
o único exemplo que nós não podemos dar ao Brasil é a falta de previsibilidade da votação de uma medida tão importante quanto esta. Eu tenho ouvido todos, né? Ontem eu até falei para uma associação que apoiava uma das emendas que revogava um texto. E eu dizia para ele o seguinte: por favor, não me peça isso. Uma emenda que simplesmente revoga um texto, ela não é uma boa emenda. Vamos corrigir o texto juntos, vamos mudar as vírgulas de lugar, mas vamos construir. Nós não podemos perder a oportunidade que nós estamos tendo de simplificar e passar o Brasil a limpo. Revogar uma medida é simplesmente jogar fora essa oportunidade. Então, Nabil, eu me comprometi, junto com essa equipe maravilhosa que está comigo, de entregar o relatório ao presidente Arthur Lira até o dia 10 de junho, porque a medida vence dia 10 de agosto, para que a Câmara tenha 30 dias para votar, entregue para o Senado com 30 dias para o Senado votar e que a gente não corra risco algum desta medida perder a sua validade. Muito bem, eu queria pedir para o Celso Garcia, da Fábrica de Chocolates, fazer a sua pergunta. Curto e grosso, Celso. Liga aí, Celso. Está desligado. Está desligado o microfone, Celso. Pronto. Boa noite. Tudo bem? Antes de estar com a Fábrica de Chocolate, eu estava com um projeto para mexer na área de pescados, mais especificamente de conservas. Meu produto estava ok, mas a fábrica que fez parceria comigo, apesar de ter a certificação do Ministério da Agricultura, quando nós demos entrada no projeto, vieram com 39 exigências. Aí eu desisti desse projeto. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: era um produto inédito, sem concorrência do nível que estava sendo feito no mundo inteiro. Aí a pergunta que eu faço: com esse novo ambiente de negócio e simplificação, vai envolver também certificados que envolvam ministérios, tipo o Ministério da Agricultura, por exemplo? Celso, obrigado pela pergunta. O que nós estamos buscando com a lei da liberdade econômica, com a lei do contribuinte legal e agora com a lei do ambiente de negócios, como eu disse, em nenhum momento retira responsabilidades. Então, por exemplo, se você vai licenciar um produto, no caso aí do pescado, a responsabilidade é toda do empreendedor. Agora, o que nós temos que fazer é encurtar caminhos, é que os processos de licenciamento não sejam excludentes, que você não desista do seu empreendimento exatamente no ato do licenciamento como você fez. Isso é um pecado para um Brasil que precisa gerar empregos e oportunidade de trabalho. Em todas as áreas. Hoje, nós discutimos, por exemplo, as autorizações para os medicamentos, para os registros de procedimentos dentro da Anvisa. Nós vamos mudar esses procedimentos sem nenhum perigo às responsabilizações, às aferições de qualidade, de conteúdo, de qualidade do produto. Mas os procedimentos precisam ser encurtados. Obrigado, Marco. Obrigado, Celso. Obrigado, Marco. Deusmar, você quer fazer a tua colocação, Deusmar? Você que é o nosso concurso. Não, eu estou aqui, eu estou muito feliz, doutor Marcos, deputado Marcos Bertaioli, e quero fazer uma promessa para o senhor, que eu vou colocar o senhor nas nossas orações, na minha oração, da minha família, para que o senhor se reeleja, para poder ver esse seu projeto ser executado. Porque votado eu acredito que vai ser, aprovado eu acredito que vai ser, mas até posto em prática, aí é que são elas. Nós já tivemos o Ministério da Desburocratização do Brasil e as coisas não funcionaram, pelo contrário, cada dia que passa piora mais. E eu sou testemunho, eu demoro 180 dias para abrir uma farmácia, para conseguir o alvará de construção, o alvará ambiental, para o registro da ajuda comercial, o Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, a Anvisa, Conselho Federal de Farmácia, 180 porque eu tenho uma equipe de 40 pessoas para preparar isso. Então, o que o senhor está falando é uma música para os meus ouvidos. Simplificar, desburocratizar é o que todo mundo deseja. O senhor tem ideia?
A CVS e a Walgreens já vacinaram mais de 20 milhões de americanos. E no Brasil, farmácia nenhuma consegue. Eu estou com uma lá no Rio Grande do Sul, estou com outra na Paraíba, em Cabedelo. Olha, é uma burocracia que... Por que é bom para o americano vacinar numa farmácia e não é bom para o brasileiro? Burocracia. Legislação que diz não pode, farmácia não pode vacinar. Pelo amor de Deus, rezo constantemente para que o senhor tenha êxito e veja essa sua proposta, a medida 10.040, ser aprovado. Eu não tenho, apenas elogio e desejo que o senhor tenha muita persistência para levar à frente o projeto que o senhor está conduzindo e relatando. Deusmar, muito obrigado pelo comentário e, acima de tudo, obrigado pelas orações, que nós precisamos mesmo. Falando em orações, eu já conversei com o meu grande amigo Guilherme Afife Domingos e pedi a ele o empréstimo da padroeira do Afife para nos ajudar a nossa medida provisória. E ele me emprestou a sua padroeira, que passou a ser a padroeira de todos nós no ambiente de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Estará abençoando a todos nós para desatar esses nós do Brasil e passar a respeitar mais os nós empreendedores e não os nós que nos atravancam. Eu gostaria de, sua permissão, Nabil, que respondesse também a essa pergunta do Deusmar o Michael Dantas, que está aqui, que é do Ministério da Economia, e é importante ele ouvir esse testemunho do Deusmar prático, porque esse é o Brasil real. É o Brasil que quer empreender e leva 180 dias para abrir uma farmácia. Quer dizer, é isso que nós não podemos deixar acontecer no nosso Brasil. Regras para serem cumpridas, responsabilidades para serem exercidas. A farmácia tem que estar em ordem, mas não pode levar 180 dias para ser aberta. Michael Dantas, por favor. Obrigado pela palavra, deputado. Deusmar, reforça aí a admiração pelo deputado. É realmente uma pessoa muito trabalhadora mesmo e muito inteligente, que articula. Aquele jogador completo ali, que você põe no time e funciona. Então, realmente, o elogio aqui não é só meu, é do Ministério como um todo. Então, primeiro, parabenizar o deputado novamente. E, Deusmar, esses temas de saúde, eles geralmente ensejam uma medida própria. E o secretário João Luca, que é o secretário que está trabalhando com os temas de concorrência e competitividade, eu sei que esse tema é particularmente caro a ele, a gente tem conversado com o setor, e aí eu vou pedir para o pessoal colocar em contato com o Andrei, com a subsecretária e com a nossa coordenadora Mariana, porque eles estão justamente elaborando medidas relacionadas a essa desburocratização, né? E, Deusmar, quando você falou é verdade, a gente teve uma lei, que agora eu esqueci o nome, esqueci o número, mas do presidente Temer, que justamente permitia que uma receita tivesse validade em todo o país. Mas ainda assim a Anvisa usa uma portaria de 98 para limitar a venda de medicamento. Pede um atestado a mais, como se um médico do Rio Grande do Sul não pudesse aceitar uma consulta para um paciente no Paraná. Então, assim, mesmo com a lei, Deusmar, ainda existe agência que pega uma regulação menor, né, que é uma portaria, não é uma lei, mais antiga, de 98 versus 2019, para limitar a aplicação da lei. Então, acho que esses temas, eles ensejam medidas próprias, são temas muito caros, e vale a pena conversar com o André e com a Mariana para justamente passar esses subsídios para eles, para a elaboração da medida. Mas, assim, com certeza a gente tem ouvido e realmente concordo em absoluto, né? Mesmo no setor da saúde, que é tão relevante, há que se trabalhar o conceito de risco, né? Abrir um hospital não é a mesma coisa que abrir uma farmácia que não vende remédios de alta periculosidade. Então, com certeza, acho que vamos pedir para fazer essa ponte para que possa interagir com o pessoal que está trabalhando numa medida de desburocratização focada no setor da saúde, que merece, para não misturar, para não fazer a salada de frutas aqui, mas realmente esse tema também precisa ser abordado, e não somente isso, para além das farmácias, o brasileiro precisa ter mais acesso à saúde complementar também, obviamente, e não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? O fortalecimento do SUS não tem nada a ver com regras claras e previsíveis e que incentivem a utilização de saúde suplementar. Então, esses são dois temas que a gente está trabalhando aqui no Ministério da Economia e que vai ser muito bom ter o input aí de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Michael. E eu queria pedir para a Bia, que é a nossa diretora de Relações com o Congresso, que ela está há 2 anos trabalhando lá dentro, então ela conhece ali todo o jogo de bastidor, e o Marco fez uma referência a ela agora.
Bia, fala um pouquinho aí, faz uma pergunta aí para o Marco, de deixar ele sair justo um pouco aí. Boa noite, deputada. É um prazer compartilhar esse espaço com você. Aprendi muito quando tive a oportunidade de te assessorar e realmente é muito bom ver mais uma parte do seu legado indo adiante com a MP do Ambiente e de Negócios. Acredito que a gente ainda vai construir muito mais pelo que está por vir. Dentro da MP, a gente sabe que tem ganhos e avanços que são inquestionáveis e extremamente necessários para o Brasil. A maior preocupação que eu tenho hoje, como em frente ao Instituto e acompanhando esses bastidores, é justamente na parte de comércio exterior e a gente conseguir ter essa abertura que, ao mesmo tempo, a gente consiga dar uma segurança e uma consistência para quem produz internamente, mas também melhorar para quem quer importar e para quem quer ter previsibilidade jurídica. Como que você pretende que a MP faça isso da melhor maneira possível, da gente não ter uma arbitrariedade que gerava tantas licenças de importação e burocratizava o processo, e a gente conseguir fazer uma legislação positiva, apesar das forças políticas que agem pelo contrário? E hajam forças políticas que agem pelo contrário. É muito difícil. Aliás, senhores e senhoras, a maior dificuldade, e eu sou testemunha disso, que o Ministério da Economia, com a equipe do Michael Dantas, com a equipe do ministro Paulo Guedes, enfrenta neste momento de desburocratização, é com o próprio governo. Então, é o governo lutando contra o próprio governo para destravar conceitos, destravar barreiras, feudos que se instalam, poderes pequeno, aquela síndrome do pequeno poder, que isto sou eu que autorizo. É mais ou menos o que acontece com as licenças de importação. Em nenhum momento há a intenção de prejudicar a indústria brasileira, dando uma ampla e geral e restrita condição para importações. Agora, até a condição de importar, como disse a Bia, precisa ser clara e previsível. Nós não podemos ter licenciamentos que não sejam objetivos, que não sejam claros e que o empreendedor não saiba exatamente o que fazer para percorrer o caminho de uma importação. A burocracia não pode ser impeditiva. As barreiras tarifárias não se fazem pela burocracia, se faz por regras claras. Podemos importar e qual é a taxa de importação? Porque a taxa de importação é que vai equilibrar o mercado interno. Fim. Todo o restante são parafernálias burocráticas criadas ao longo do tempo para impedir que determinado produto fosse importado. Por exemplo, quando você quer que o próprio país estabeleça o preço que aquele produto deva ser importado. Quer dizer, nós temos aprendido, e eu tenho estudado muito com o Michael isso, que não faz parte da boa governança brasileira, da relação com a Organização do Comércio Mundial, que nós ficamos aqui supondo preços. E não é nenhum papel do governo fazê-lo. Ainda mais quando esses preços são tabelados, são referência em cima simplesmente de sugestões das agências reguladoras. É preciso entender que dois pilares fazem parte do comércio exterior da importação. O primeiro, a lei antidumping. Nós não queremos que o Brasil seja alvo de dumping de nenhuma companhia que chega aqui para quebrar uma indústria brasileira e depois tomar conta do mercado. Nós temos a lei antidumping para isso. E segundo, as práticas de tarifas, para que a gente possa equilibrar o mercado interno. Ponto. Todo o restante é parafernália, como o exemplo que eu dei aqui agora há pouco, do navio que você precisa licenciar para exportar quando não há navios com bandeira brasileira. É a burocratização, o famoso custo Brasil, que impede que o Brasil se desenvolva. Nós, como eu disse, criamos os licenciamentos para servir de barreiras tributárias, mas nós não melhoramos o mercado interno. Então, nós ficamos no meio do caminho. Nós nem somos competitivos no mundo e nem somos produtivos internamente. Nós não temos estrada, logística, distribuição, eletricidade suficiente para convivermos internamente. E não competimos no mundo,
com os BRICS, com os países que avançaram muito mais do que nós. É isso, Michael? Quer completar alguma coisa? Não, eu queria reforçar com um exemplo, acho que não vou citar os nomes, mas em uma das interações com essas entidades, acho que o deputado fez uma boa pergunta de que países fazem uso desse uso tão indiscriminado, na verdade, de licenças, né? E usaram como exemplo a Argentina. Então, que mostra, de fato, que não há base técnica, né? Acho que deve ser até doído para um profissional de comércio exterior usar a Argentina como referência para justificar uma medida. Vai no sentido contrário do que a gente quer ser como país. Então, acho que tá claro, mas aí, obviamente, tem um julgamento que é de vocês, é do deputado, que é, de fato, é uma questão desafiadora politicamente, mas quer dizer que é importante, né? Se não fosse desafiadora, significaria que talvez não fosse tão importante. Então, essa preocupação, e a gente vai avançando. Acho que, tecnicamente, o deputado incorporou muito bem esses pontos, a gente tem muita segurança sobre esse tipo de medida. Não é daquelas que tem discussão sobre, dois caminhos, os dois são legítimos e o país precisa escolher um dos dois. Aqui a gente está simplesmente se adequando ao que é boa prática de países do mundo todo e de acordos que a gente assinou com a Organização Mundial de Comércio. Muito bem, muito obrigado, Douglas, obrigado a Bia. Eu queria passar, eu vou pedir para o Ricardo ir preparando a pergunta dele, ele está fumando bastante aí, mas eu vou pedir para a Bia, para a Marli, que é a nossa diretora Marli Parra, fazer a pergunta. Fala, Marli. Marco, muito obrigada pela apresentação, foi super completa, né? A minha dúvida é como, a gente já fala há muito tempo, né, sobre isso, sobre como facilitar para o empreendedor brasileiro abrir a sua empresa, e as dificuldades que nós temos com a questão tributária também. Como você acha que a gente pode trabalhar essa questão da MP com a complexidade tributária, principalmente quando a gente fala de governo federal, governo estadual e prefeituras? Olha, Marli, esse é o grande problema do nosso Brasil hoje, essa complexa legislação tributária que nós temos. O CAD, o Conselho de Administração da Receita Federal, ele é a instância julgadora, a instância final para todos os conflitos, principalmente entre as grandes empresas, que tenham uma interpretação da legislação tributária diferente daquela da Receita. Aí, por base nessas interpretações, são feitas autuações. Eu não estou falando aqui de sonegação, estou falando de interpretações. Esses recursos chegam ao nosso Conselho de Administração. E aí, lá no CARF, eu falei CARF, eu estou fazendo lei para os dois, por isso que eu confundi. No Conselho de Administração da Receita Federal, nós temos uma composição de técnicos da Receita Federal e técnicos que são indicados por associações, sindicatos, enfim. E aí, eles vão dirimir a dúvida se aquele tipo de infração é pertinente ou não. Muitas vezes, há empate na decisão. E o presidente do órgão faz um voto de qualidade, um voto de Minerva, ele desempata. A dificuldade é que o presidente é do governo. Então, há uma tendência de que toda vez que ele tenha que desempatar, vá pró-governo. Eu desenvolvi o ano passado uma tese muito simplista para poder apresentar uma lei que foi aprovada, que acabou com esse voto de Minerva, esse voto de qualidade no CARF. Qual a tese? A nossa legislação é tão complexa que mesmo técnicos da maior especialização que compõe o CARF, o Conselho de Administração da Receita Federal do Brasil, não se entendem e há empate. Se eles não se entendem, eu, humilde empreendedor, vou entender. Em caso de empate, pró-contribuinte. Então, nós acabamos no CARF com o voto de Minerva o ano passado. Agora o CARF está recorrendo, a Receita Federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a legislação que é de minha autoria. Mas isso só demonstra o quanto você tem razão na sua pergunta. Nós vivemos numa parafernália. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, agora, na condução da reforma tributária, que precisa ser feita, resolveu fatiar a reforma. Eu entendo, se nós conseguíssemos regulamentar, resolver, pelo menos o ICMS no Brasil, Marli, nós já teríamos um ganho gigantesco para desburocratizar
Eu não estou falando de mexer na alíquota, não. Eu não estou simplificar, né? Audacioso de querer diminuir a alíquota do ICMS. Eu só estou pedindo para que seja um imposto de arrecadação única no Brasil inteiro. Que não haja essa substituição de Minas Gerais para São Paulo. Quer dizer, é uma loucura o que uma empresa tem que investir em técnicos, em ferramentas contábeis, em sistemas de computação para interligar Minas Gerais com São Paulo. Isso não dá para aceitar, né? Então, nós precisamos ter condições de simplificar através dessa divisão. Toda vez que se fala em reforma tributária na Câmara, né? Eu sempre brinco que nós temos 3 reformas tributárias. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor da reforma tributária. Na hora do vamos ver, todo mundo é a favor desde que aumente a parte dos estados, ou a União desde que aumente a parte dela, e os contribuintes desde que eu pague menos. É uma conta que nunca fecha na reforma. O Estado quer uma parte maior, a União quer uma parte maior, e nós, empreendedores, queremos, com razão, pagarmos menos. Então, não fecha a conta. Mas agora não vamos falar em pagar menos, vamos falar em simplificar processos, né? É isso que nós precisamos. Uma outra coisa muito importante, que eu apresentei uma lei agora, um projeto de lei, nós precisamos trabalhar juntos. O modelo de pagamento de impostos das micro e pequenas empresas é o Simples, tá certo? O Simples é o modelo ideal para nós. É uma guia, nós pagamos, recolhemos, e aí o Estado que se divida lá. Quanto é do município, quanto é do Estado e quanto é da União. Eles que se têm que se entender. Eu quero pagar. Me dá uma guia, eu pago tudo que eu devo e o Estado lá eletronicamente divide entre os entes da federação. Ok? Só que até hoje, depois de tantos anos da implantação do Simples, Nabil, a Receita Federal continua classificando o Simples como renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Então, olha aqui, na reforma tributária, implantamos um novo sistema de ICMS. E lá no último artigo, revoga-se todas as renúncias fiscais, porque agora nós temos um novo sistema tributário. Pronto, o Simples foi embora. Erroneamente, ele é classificado como renúncia fiscal, como isenção fiscal, como benefício fiscal. E nós estamos tentando, a todo custo, mudar essa interpretação. O Simples é um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, como preconiza a Constituição Federal Brasileira. É isso, não uma renúncia fiscal, ou um benefício fiscal, ou um incentivo fiscal, como quer crer a Receita Federal do Brasil. Nós precisamos defender juntos o Simples, que constantemente está sob ameaça. Bom, Marco, eu vou pedir... Deputado, só um complemento, Pedro, só um complemento, eu diria, eu não tenho esse estudo, mas eu acho que se você fizer na ponta do lápis a conta do que você arrecada mais por ter um sistema simples versus o que você deixaria de arrecadar por ter um sistema complexo, e essa é uma lei econômica que existe, quanto mais complexo o sistema tributário, você vai ter mais pessoas indo, eu não sei nem dizer se a conta, na verdade, não fica positiva. A minha teoria é que a conta fica positiva, que o sistema mais simples leva a maior arrecadação e que se as micro e pequenas empresas estivessem num sistema tributário regular, elas provavelmente não estariam nem contribuindo. Então, reforço o ponto, acho que tem o argumento do deputado é perfeito, mas reforço o ponto que até do ponto de vista de arrecadação, o Simples acaba trazendo um resultado positivo. Um estudo que nós podemos fazer para complementar isso, Nabil, é o custo da arrecadação, né? Porque uma coisa é, pago menos, todos pagam, portanto, pagamos mais. Mas o custo do governo, da máquina governamental, para fiscalizar e arrecadar diversos impostos contra uma guia. Aliás, cá entre nós, talvez seja aí o grande problema do Simples, né? Bom, exatamente. Marco, eu queria, antes de fechar, pedir para o Ricardo, que é um empresário que passou por tudo isso que vocês falaram agora e sentiu na pele esses problemas todos. Faz teu depoimento aí, Ricardinho, para a gente encerrar depois. Não, eu gostaria de fazer... Eu vou dar um depoimento. Eu era um importador. Nunca cometi um único ilícito. Cansado de ser tratado como marginal, como todo importador nesse país é, absolutamente cansado e de todas as dificuldades, eu contratei
a maior autoridade em direito de comércio exterior desse país, que paguei a peso de ouro. E falei para ele, eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para ser absolutamente blindado, para não ter mais problema nenhum, com fiscal nenhum, não sofrer os achaques que a gente sofre, as dificuldades, né? Ele virou e falou assim, olha, se o senhor quer estar totalmente blindado, né, e o senhor quer não ter mais problema nenhum com o comércio exterior, eu vou lhe dar um conselho. Abandone o comércio exterior. Esse foi o veredito final. Mas, Marco, parabéns pela apresentação. A medida provisória, sem dúvida nenhuma, é maravilhosa. Eu só fiquei com dúvida numa única questão, naquele voto múltiplo. Me preocupa, porque o empreendedor, ele vende 85% da empresa dele, os interesses dele, ele já se locupletou com o dinheiro que ele angariou no IPO, o interesse dele fica muito menor, e aí ele tem 14 anos ainda sendo majoritário e decidindo como majoritário. Eu não consigo entender como isso protege os minoritários, né? Desculpa, mas talvez o assunto seja muito extenso, mas esse é o único item que me preocupa na medida provisória. Ricardo, obrigado pela sua colocação. E não dá para ser empreendedor, importador e feliz ao mesmo tempo, né? Você teve que fazer uma opção, né? Mas o voto plural, ele não é apenas uma proteção aos sócios minoritários. Ele é uma nova ferramenta de incentivo à abertura de capitais que nós não temos no Brasil. E nós estamos vivendo o que a Folha de São Paulo chamou hoje, num artigo que fez sobre esse meu projeto, de fuga dos IPOs. Muitas empresas brasileiras estão deixando o Brasil para fazer a abertura do seu capital em outras bolsas, como nos Estados Unidos, por não ter a figura do voto plural no Brasil. Uma ferramenta. O clássico exemplo que nós utilizamos é a da XP Investimentos. Os seus controladores foram abrir o capital na Nasdaq. Claro, a forma de capitalizar, o potencial capitalizador são diferentes, claro, mas fundamentalmente porque eles desejavam abrir e vender mais do que 49%, capitalizar a empresa e manter o seu controle. Nesse mundo que nós estamos vivendo agora de startups, isso é bem mais propício, porque a ideia vale muito dinheiro, mas a necessidade de investimento na companhia é maior do que os 49%. Então, esta ferramenta, ela cria essa condição de você ter 20%, 30%, qualquer coisa acima de 15%, né? Porque nós colocamos um múltiplo de 10. Nos Estados Unidos, é possível você manter 1% de ações, vender 99% e continuar controlando a companhia pelo prazo infinito. Nós criamos algumas regras de transição que poderão ser revistas daqui a alguns anos, ou não, ou aperfeiçoadas. Quais são essas regras? Primeiro, criamos um múltiplo de 10, um limite, que deve girar em torno de 15% a 20%, conforme o número de ações, precisa ali fazer aquele cálculo matemático. E vender 80% na Bolsa. Agora, tem uma coisa importante. Esse prazo só vale por 7 anos, podendo ser renovado por mais 7, desde que aprovado pela Assembleia Geral. Então, não é o sócio majoritário que resolve ficar 14 anos administrando. Ele só tem 7, que é o prazo de maturação do seu projeto, da sua ideia. Aí ele precisa chamar uma assembleia de sócios minoritários e esses sócios decidirem, eu quero que esse camarada continue administrando a empresa. E aí é validado por mais 7 anos. Ou não, ou aí volta a valer uma ação, um voto. Segunda, tá bom, Marco, mas 7 anos é um prazo muito longo para uma empresa. Em 7 anos, você ou constrói ou destrói uma empresa, né? É um prazo absolutamente extenso e me preocupa quando você vendeu 80%, 85% da sua empresa
e você vai precisar de tempo para administrar o dinheiro que você recebeu da venda da empresa. Então, o seu interesse na empresa ele se torna muito menor do que o seu patrimônio pessoal, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. É uma preocupação correta. E aí, mais uma salvaguarda. Nós não permitimos que empresas já listadas em bolsa possam aderir ao voto plural. Claro. É só para novas empresas. E aí vem a última salvaguarda, é a precificação. Se, na hora da abertura do capital, 90% dos investidores tiverem essa preocupação que você tem, aquilo vai ser um fracasso, não vai prosperar. Porque o fato relevante do voto plural precisa ser obrigatoriamente muito divulgado no ato do IPO. Então, se o mercado não precificar e essa sua preocupação valorar o preço da ação, não vai ter um IPO positivo, vai ser um fracasso, porque não vai ter aderência no mercado. Então, nós temos as 3 salvaguardas técnicas e temos aquela última, que é a da precificação natural do mercado. Mas, de qualquer forma, o Ricardo, vamos pensar o seguinte, é uma ferramenta que nós não temos. E também proibir a ferramenta não me parece ser o que o Brasil está fazendo corretamente. O Banco Inter agora acabou de ser vendido um percentual, né, para a Amazon e foi fazer uma parte dos seus negócios na Nasdaq também, por nós não termos aqui o voto plural. Então, essa fuga de capital, eu acho que talvez seja pior do que nós experimentarmos. Agora, como eu disse agora há pouco, é uma ferramenta que nós não temos e nós precisamos ter como boa governança que o mundo tem. Se não funcionar, nós temos que alterar, ou tirar os 7 anos, como quer as associações que trabalham com empresas de capital aberto, elas acham um absurdo esses 7 anos que eu estou colocando. Elas querem que seja indefinido. Elas acham um absurdo o múltiplo de 10. A B3, que é a Bolsa de São Paulo, eles entraram em contato conosco pedindo para tirar os 7 anos e pedindo para tirar o múltiplo de 10. Então, eles acham um absurdo essas salvaguardas que nós estamos colocando, que vai não concorrer com o mundo. Mas nós achamos justos. É um período de transição para uma ferramenta que nós não temos. Da mesma forma que eu, particularmente, entendo que não permitir também é uma agressão, uma ingerência no mercado. Isso só é complementar, deputado. Nabil, eu posso só fazer um último comentário? Eu acho que esse grupo, o Instituto, se formou e estabeleceu algumas prioridades nas ações deles. E uma das prioridades estabelecidas desde o início foi a reforma administrativa. E vem como um banho de água fria a fala do presidente Bolsonaro, que não quer a reforma administrativa. E aí a gente quer aproveitar... Ricardo, Jorge Lima, hoje de manhã, eu falei exatamente isso com ele, ele desmentiu que o Bolsonaro tenha dito isso e durante o dia de hoje eles iam fazer uma nota para desmentir a colocação do presidente. Isso foi o que o Jorge Lima... Isso não foi o presidente, quem disse isso foi o Guedes. Então, mas o que o Jorge Lima me colocou, que faz parte do Ministério, do Ministro da Economia, do Paulo Guedes, ele disse claramente hoje de manhã, porque eu questionei ele isso, ele falou, olha, houve um grande equívoco, isso vai ser retificado hoje ao longo do dia. Só queria fazer essa observação. Vai. Não, tá bom, eu só acho que a gente vê se dando força a reforma tributária, tá certo? Né? Se dando força a reforma tributária, fatiada ou não, né? E pouquíssima gente falando na reforma administrativa. Então, eu gostaria só de fortalecer o apelo a todos os congressistas, a todo o pessoal ligado ao Instituto Unidos pelo Brasil, que a prioridade desse grupo permanece sendo a reforma administrativa. Eu não consigo ver viabilidade nesse país sem reforma administrativa, né? Só isso, fazer essa última colocação e agora eu não falo mais. Você que me chamou para falar... Nabil, não quero polemizar, né? O Marco pode ser talvez aquele que tem a resposta correta, mas até onde nós sabemos, o presidente não emitiu nenhuma nota ao longo do dia de hoje. Mas, de todo modo, na questão da reforma administrativa, a gente está num país onde nós temos 3 poderes e nós temos sociedade. Eu acho que do próprio Instituto a gente
se mantêm fiéis aos princípios e a tudo que guia o nosso trabalho aqui em Brasília. E dentro do Congresso, o deputado é prova, a gente vai ter a comissão especial da PEC 32, a discussão da reforma administrativa continua forte, e a oportunidade de atuar por ela, independente de qualquer declaração que seja dada, continua aberta. Então, acho que... Concordo, Bia, e vejo por parte do Arthur Lira e do parte do Congresso que a intenção é dar continuidade. Exatamente. Bom, eu queria aproveitar, antes de encerrar, dizer que o nosso Instituto tem o compromisso de brigar pelas reformas, e uma das mais importantes que a gente julga, que é administrativa, antes da própria tributária, e nós vamos lutar com muita força, independente da posição do próprio Paulo, do próprio presidente, se são contra, nós vamos lutar com unhas e dentes. O Flávio Rocha fez uma colocação aqui, quando o relator da reforma administrativa se posicionou, que a posição do governo era uma posição de não mexer nos privilégios e daqui para frente trabalhar e cortar os privilégios daqui para frente. A gente não aceitou, a gente vai lutar para que efetivamente a gente defenda o corte dos privilégios para, de uma certa forma, desmontar essa estrutura pesada que tem no governo, e toda a sociedade quer desmontar essa estrutura, e a gente conta muito aí com teu apoio, Marco, e com toda a equipe de deputados e de senadores que vão fazer parte aí da nossa frente parlamentar. Queria te agradecer mais uma vez a tua gentileza de estar junto conosco. Com certeza você vai voltar aqui em outras oportunidades, e eu queria pedir para